Olá, meus amigos, vamos começar nosso bate-papo da Direito do Trabalho, nossa conversa passando pelos principais tópicos do edital. Hoje, a aula está destinada a falar de um tema muito comum na sua prova. Difícil imaginar a realização de uma prova sem cobrar o tema que vamos conversar hoje, que é salário e remuneração. Se você olhar no seu edital, o tema salário e remuneração é muito extenso, engloba descontos salariais, salário mínimo, irredutibilidade salarial, equiparação salarial, o próprio salário e remuneração. Então, hoje nós temos 4 blocos, durante 2 horas, vamos falar só dessa contraprestação recebida pelo empregado pelo seu trabalho prestado, e vai envolver inúmeros tópicos previstos no seu edital. Então, fiquem atentos. Aqueles que querem acompanhar com a CLT aberta, na CLT, o tema salário e remuneração começa no artigo 457. Daí em diante, começa o nosso bate-papo. Galera, um dos requisitos indispensáveis para que estejamos diante de um contrato de trabalho é a onerosidade. É indispensável que haja uma contraprestação por um serviço prestado. Se o empregado, se o trabalhador presta serviços por ideologia, por fé, por voluntariado, ele não é empregado regido pela CLT. Porque para ser empregado regido pela CLT, aquele que é objeto do nosso estudo é obrigatório o recebimento de uma contraprestação. Essa é a ideia do salário. E ao analisarmos a expressão salário e remuneração, existe uma visão clássica de que o salário seria aquele valor fixo ajustado entre empregado e empregador. Você foi contratado para trabalhar aqui conosco e foi ajustado um salário de R$ 1.500. Só que além deste salário, quando você trabalha mais de 8 horas por dia, você recebe o adicional de horas extras. Se você exercer uma função de chefia, você ganha gratificação de função. Se você bater a meta estipulada pela empresa, você ganha prêmios e comissões. Se você está em um local insalubre, você ganha adicional de insalubridade. Existem inúmeras outras gratificações adicionais que têm valores variáveis que podem ser somadas ao salário. Então, apesar de você ter sido contratado e no ato dessa pactuação você está recebendo R$ 1.500, no final do mês você leva R$ 2.800, R$ 3.200, por conta de horas extras e inúmeras gratificações que você recebe. E aí eu lhe perguntaria, a prova também lhe perguntaria, quanto que é o seu salário e quanto que é a sua remuneração? Num olhar superficial, você diria que o seu salário é R$ 1.500. Mas se você ganhou ao final do mês R$ 2.800, você diria que a sua remuneração é R$ 2.800. Saindo de uma premissa equivocada, que as gratificações variadas somadas ao salário formam a sua remuneração. Isso é um equívoco, é um erro e você nunca mais vai dizer isso. Saia da seguinte premissa agora, meus amigos. Não importa o nome da verba concedida pelo empregador. Não importa se ela é fixa ou se ela é variável. Fato é, se você recebe, como regra geral, dinheiro por conta de um contrato de trabalho celebrado com o seu empregador, se você recebe uma quantia em espécie do seu empregador por força dessa relação de emprego, a natureza jurídica é salarial. A maioria dos brasileiros recebem um salário fixo estipulado por mês. Isso é uma questão cultural no Brasil. Não há nenhuma ilegalidade você receber por quinzena, por semana, por dia ou por hora, como o próprio professor. Há profissionais que ganham por produção, como a costureira. Há profissionais que ganham como comissão, como vendedor. Não tem nenhuma ilegalidade, desde que respeitado o valor do salário mínimo. O importante é saber que se a quantia é dada pelo empregador por força de uma relação de emprego, a natureza jurídica é salarial. E a partir daí você sai da seguinte premissa agora, salário, meus amigos, não é só a parte fixa, não. O fato de você receber uma quantia variável não exclui aquele valor do seu salário. Então coloque uma coisa na sua cabeça a partir de então. Salário é tudo aquilo que você recebe do empregador
por força de um contrato de trabalho celebrado entre as partes, independente se é um valor fixo ou um valor variável, porque há profissionais que recebem de forma variável, como o professor, como a costureira, como o vendedor. E aonde está isso, professor? Está no parágrafo 1º do artigo 457. Olha a sua tela comigo. Olha o que diz o parágrafo 1º. Integram o salário, não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, a parte importante, ó, gratificações ajustadas, e aí não me importa o nome da gratificação, se é hora extra, se é gratificação de função, se é insalubridade, qualquer gratificação, diárias previais e abonos pagos pelo empregador. Tudo isso que eu acabei de falar, ó, integra o salário, pessoal. Não é remuneração, não. Então, a partir de agora, nós deixamos para trás aquela premissa errada que salário é o fixo, remuneração é o fixo mais variável. E passamos a entender que tudo que eu recebo do empregador como regra é salário. Vão haver algumas exceções que eu vou explicar daqui a pouco, mas a priori eu preciso aprender a regra. A regra é que se eu recebo dinheiro do meu empregador por um contrato de trabalho celebrado entre as partes, a natureza jurídica é salarial. Agora que eu te disse isso, você ficou com uma dúvida. Porque se você tinha a diferença de salário e remuneração, pelo fato do salário ser fixo, a remuneração fixo mais variável, na medida que eu disse para você que o fixo e o variável seria o salário, qual a diferença então de salário para remuneração? Daqui a pouco, professor, o senhor vai querer me dizer que salário e remuneração são sinônimos. Seria a mesma coisa? Chegamos onde eu queria. Sim, essa é a resposta certa. Para 95% dos trabalhadores, salário e remuneração são sinônimos. Eu digo aos senhores, o meu salário é igual à minha remuneração. Digo que o seu salário é igual à sua remuneração. Para quase 100%, mas não para todos. Por quê? Existe uma pequena categoria de profissionais que, sim, nesse caso, vamos ter diferença do salário e remuneração. Que são os profissionais que, além do salário pago diretamente pelo empregador, recebem gorjetas dadas por um terceiro. O terceiro é você quando vai tomar um chopp, quando vai comer uma pizza. Aquela gorjeta que você dá ao garçom, o exemplo clássico é o garçom, seja ela cobrada na nota de serviço, ou seja ela dada espontaneamente, como um manobrista busca seu carro e você dá um dinheiro para ele, não me importa, não faz diferença. Aquela gorjeta, ela não é inofensiva não, ela traz reflexo no mundo jurídico, porque o valor recebido a título de gorjeta deve somar ao salário, compondo a remuneração para todos os efeitos legais. Então a gorjeta ela é muito impactante. Pensem comigo o seguinte exemplo, eu, Rafael Tonassi, eu vou montar um restaurante de comida contemporânea. Coloquei a professora Ariana Linhares na cozinha, uma cozinheira de mão cheia. Eu e ela vamos preparar pratos especiais e atender as pessoas. Nesse caso, pessoal, o meu público é um público muito elitizado. O restaurante fica numa área nobre, os pratos são muito caros. E para isso eu preciso de um garçom que tenha know-how no atendimento desse público. Não pode ser uma pessoa qualquer, porque quem paga caro é exigente no atendimento. E um garçom para esse tipo específico de restaurante custa caro. Uma pessoa com essa expertise cobra pelo menos uns R$4.000 para trabalhar. Só que se eu contratar vários garçons a R$4.000, vai ficar muito caro. Porque salário não é só aquilo que você recebe. Existem todos os encargos trabalhistas. Um garçom a 4.000, me sai a quase 8 por conta dos encargos cada garçom. Qual foi a minha ideia para que eu pudesse trazer esses homens, mas sem gastar tanto? Eu fiz a entrevista, todos eles colocaram como exigência salarial aquilo que eu já imaginava, o que o mercado me explicou, em torno de R$4.000. Falei, olha, eu garanto que vocês vão receber 4.000, mas eu vou pagar 1.000. Todavia, como é um restaurante muito caro, vocês vão receber pelo menos uns R$3.000 a título de gorjeta. Confia em mim. Eles acreditaram no projeto e deu certo. Todos eles recebem em torno de R$4.000 por mês. 1.000 de salário e 3.000 de gorjeta.
eu encontrei alguém maliciosamente, espertamente, para ajudar a pagar salários dos meus empregados, que são vocês, clientes. Mas eu não posso me furtar a recolher encargos sobre os 4 mil. Apesar de eu só entregar 1.000, a remuneração daquele homem é 4, porque a gorjeta deve ser somada ao salário, compondo a remuneração para todos os efeitos legais. Aí está a diferença de salário e remuneração. Por que eu disse que para 95% das pessoas salário é igual a remuneração? Porque a maioria absoluta dos profissionais não ganham gorjetas. Por exemplo, eu, professor, nunca durante esses 20 anos quase de magistério recebi uma gorjeta. Acabou a aula, as pessoas no máximo apertam a mão e falam: professor, sensacional sua aula, meus parabéns, mas nunca vieram com uma nota de 50 para me dar de gorjeta pela aula. É uma pena, eu ia ficar muito feliz se alguém fizesse isso, mas não temos cultura. Desta forma, pessoal, o meu salário é igual à minha remuneração. Só tem diferença para aqueles que ganham gorjeta. Olha a sua tela. Remuneração, pessoal, é igual a salário mais gorjeta. No meu caso, que não ganho gorjeta, e no seu e no de 95% dos brasileiros, remuneração é igual salário, porque aqui não tem gorjeta nenhuma. Tá? Por isso que eu disse a vocês que a maioria absoluta dos brasileiros, salário e remuneração vai ser sinônimo. Então, aonde está a diferença do salário e da remuneração? Nas gorjetas. E quem está falando isso, professor? O senhor tirou da sua cabeça? O senhor escreveu no seu livro com que base legal? Com a base prevista no caput do artigo 457. Vamos dar uma olhada no artigo 457 caput. Compreende-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação de serviços, as gorjetas que receber. Então, compreende-se na remuneração, além do salário, as gorjetas. Tá? O que você tem que ter em mente agora? Que as gorjetas, sejam elas cobradas na nota de serviço, sejam elas dadas espontaneamente, elas devem ser somadas ao salário, compondo a remuneração para todos os efeitos legais. Isso é importante. E é indispensável também que os senhores conheçam a exceção prevista na súmula 354 do TST. O que quer dizer? Quer dizer que quando você for receber o seu 13º, o empregador tem que pagar sobre 4 mil, porque ele paga sobre a remuneração. Quando ele vai depositar o FGTS no final do mês, ele deposita 8% sobre 4 mil, férias sobre 4 mil, tudo sobre 4 mil, porque é sobre a remuneração que são calculados os encargos trabalhistas, salvo para 4 exceções previstas na súmula 354. A súmula 354 fala que não devem ser computadas as gorjetas para fins de horas extras, adicional noturno, repouso semanal remunerado e aviso prévio. Horas extras, adicional noturno, repouso e aviso prévio. São as 4 exceções. Lembrando, pessoal, numa prova tão concorrida quanto a sua, como que o examinador consegue separar alguns poucos melhores no meio de milhares de candidatos? Ele sai de uma premissa que a regra todo mundo sabe, ele quer mais, ele quer aquele candidato que além da regra conhece as exceções. Por isso a súmula 354 já foi cobrada em prova diversas vezes e a sua leitura é obrigatória por parte de vocês. Vamos dar uma olhada na súmula 354, olha o que ela diz, olha a sua tela. Gorjetas, natureza jurídica. As gorjetas cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado. Aí vem as exceções, pessoal. Não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. Não servindo para a base de cálculo de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado, súmula 354 do TST. Juntos até aqui? Então, olha o que nós temos até então. Abandonamos aquela ideia original, que salário é o fixo, remuneração é o fixo mais variável, e fazemos o quê? Vamos agora sair da seguinte base legal. Tudo aquilo que eu recebo do meu empregador é salário. Está, como regra, previsto no 457, parágrafo 1º. Depois eu vou falar as exceções, mas essa é a regra. E trago para os senhores
que as gorjetas, sejam elas concedidas espontaneamente ou cobradas na nota de serviço, devem ser somadas ao salário para compor a remuneração para todos os efeitos, salvo no caso da súmula 354. E aqui, pessoal, nós temos que ter atenção. Por que atenção? Porque no caso do salário e das gorjetas, a prova pergunta muito nesse sentido. E é importante você ficar atento, porque as demandas ligadas aos garçons são muito comuns na Justiça do Trabalho. Qual é a principal demanda nesse sentido que você poderia enfrentar num caso concreto? Quase todo garçom, pessoal, ele entra na justiça depois que sai do restaurante. Sabe por quê? Porque o dono do restaurante, isso acontece em 99% dos casos, não registra o valor das gorjetas na carteira de trabalho. Ele se finge de louco e faz todos os recolhimentos sobre R$1.000. Paga 13º sobre R$1.000, férias sobre R$1.000, Previdência Social sobre R$1.000, FGTS sobre R$1.000, fingindo que gorjetas não existe no Brasil para o garçom. Aí o que acontece? Esse garçom, depois dispensado, entra na justiça, tenta demonstrar ao juiz, ingressa no Poder Judiciário buscando a tutela jurisdicional do Estado, que além dos R$1.000 que ele recebia também em média 2, 3, 4 mil de gorjeta. Aí a prova é dele. Como que ele vai fazer essa prova? Através de uma perícia contábil no restaurante, prova testemunhal com outros colegas que trabalhavam com ele e também recebiam valores. Aí a prova é dele, foge a nossa ideia de estudo, é problema dele. Fato é, na teoria, o garçom agora, ele tenta demonstrar que recebia salário mais gorjetas. Comprovado isso em sentença, o juiz, confirmando a tese autoral, vai mandar a empresa pagar a diferença de 13º que não foi paga, diferença de férias, diferença de verbas decisórias, de todas as verbas contratuais e indenizatórias que foram pagas sobre R$1.000, quando na verdade deviam ser pagas sobre R$4.000. Veja que os R$4.000 ele recebeu, não é isso que ele está reclamando. O que ele está reclamando, pessoal, são as diferenças. E essa ele postula na justiça, lembrando que o ônus da prova é de quem alega, é ele quem vai ter que fazer prova aí que recebeu 3, 4 mil reais. Mas isso é muito comum na Justiça do Trabalho. Praticamente tudo que é garçom, quando é dispensado pelo restaurante, busca o Poder Judiciário. Porque a maioria absoluta dos estabelecimentos comerciais não registram o valor total, pagam apenas o valor que ela passa para o reclamante, para o trabalhador. A parte que é dada como gorjeta, ele finge que não está devendo. E aí o empregado, com base no artigo 457, ingressa na justiça com as exceções da súmula 354 do TST. Todas as outras verbas devem ser calculadas sobre o valor também das gorjetas fornecidas. Ok? Só para que nós possamos ficar atentos, olha o parágrafo 3º quando ele fala de gorjeta. Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também aquela que for cobrada pela empresa ao cliente, como adicional nas contas a qualquer título e destinada à distribuição aos empregados. Tá? Pessoal, não sei se vocês já ouviram falar, não está na CLT, mas você encontra com facilidade em um livro de doutrina, são as gueltas. Se algo for perguntado em prova aos senhores sobre gueltas, G-U-E-L-T-A-S, gueltas, você vai dizer que as gueltas também devem ser somadas ao salário, compondo a remuneração para todos os efeitos. As gueltas, elas se enquadram exatamente igual às gorjetas, tá? Então, trate, se cair em prova, gueltas da mesma forma que você trata as gorjetas. Professor, gueltas está em que artigo da CLT? Não está em nenhum. Gueltas está na doutrina. E o que são gueltas? Eu que não sei o que é isso, professor. Gueltas é um valor recebido pelo trabalhador, que também não é dado pela empresa, mas não é o cliente que dá, é um parceiro comercial do seu empregador que dá. Eu costumo atuar com o seguinte exemplo, o empregador, você trabalha numa loja de eletrodoméstico, Ricardo Eletro, Magazine Luiza, Ponto Frio, não me importa, você está no setor de televisão.
E é muito comum que o consumidor pergunte ao vendedor qual era a melhor televisão dentre as opções, porque tem a Sony, tem a Samsung, tem a LG. Eu, professor de direito, não tenho conhecimento técnico o que é melhor, se é uma Samsung, se é uma LG ou se é uma Sony. Agora, o cara que só faz isso na vida deve conhecer qual é melhor. Então, ele está acostumado o dia inteiro, os clientes olharem as três, a diferença de preço é pequena. Uma custa 4.000, a outra custa 4.200, a outra custa 4.300, a Sony custa 4.000, a LG 4.200 e a Samsung 4.300, todas de 42 polegadas. Eu cheguei e fiquei olhando, estou na dúvida qual que eu compro. Pensei, essa Samsung deve ser a melhor, 4.300, diferença de R$300, acho que eu vou levar ela. Aí perguntei ao vendedor, o que você acha, hein? Estou pensando em comprar essa Samsung. Aí o vendedor chegou para mim e falou, olha, gostei de você é um cara simpático, vou ser sincero para você, eu não devia nem ser vendedor, porque eu não sei ser vendedor, o meu papel era falar para você que essa Samsung é melhor, porque você pagando 4.300, minha comissão aumenta. Mas eu vou ser sincero, mas eu semana passada comprei uma Sony. Essa Sony é sensacional, melhor imagem, não dá problema, não vem uma pessoa aqui na loja reclamar da Sony, a Samsung toda hora está trocando, a LG, a reposição é ruim, agora a Sony, rapaz, uma tecnologia inovadora, é como se fosse uma geração acima das outras. Eu comprei, nunca tive um problema, é sensacional, minha família também comprou, meu cunhado comprou no ano passado, ó, a imagem, dá para ver a olho nu que a imagem da Sony é melhor. Eu não sei nem porque eu estou te falando isso, porque a Sony é mais barata, né? Mas compra a Sony. Vai por mim. Você acha que eu vou comprar o quê? Lógico que eu vou comprar a Sony. O cara que é especialista, que só vende televisão, me indicou a Sony, ainda por cima ela é mais barata. Aí eu, bobão aqui, comprei a Sony, quando na verdade o cara está mal intencionado. Por quê? O representante da Sony foi no Ponto Frio, reuniu os trabalhadores e falou, olha, eu sei que vocês vendem aqui outras marcas concorrentes, mas cada televisão Sony que for vendida aqui, eu pago R$100 ao vendedor. A comissão do cara é 2%. Ele ganha do Ponto Frio R$30 pela televisão lá, 40. A Sony está dando mais 100? Você acha que ele vai vender o quê? Lógico que ele só vai vender Sony a partir de agora. O nome desse dinheiro que o representante da Sony dá para o vendedor do Ponto Frio se chama gueltas. Veja que o vendedor do Ponto Frio não tem relação jurídica com a Sony. Ele não é empregado da Sony. Mas a Sony dá um dinheiro por fora para incentivar ele a vender o produto Sony. Isso acontece muito na indústria farmacêutica, onde você chega no balcão e pede um remédio para resfriado. Tem umas 10 marcas diferentes, pessoal. Aí o balconista daquela indústria, da Eurofarma, da Merck, de tantas outras indústrias farmacêuticas, que a indústria dá um dinheiro por fora para ele. O nome disso é muito comum no mercado, tá? Não é nenhuma ilegalidade, não é crime isso que eu estou falando, mas, de acordo com o entendimento da Justiça do Trabalho, aquele valor que o trabalhador recebeu da Sony, recebeu da indústria farmacêutica, deve ser somado ao salário, compondo a remuneração para todos os efeitos. Então, se o vendedor do Ponto Frio ganha R$2.000 do Ponto Frio e vendeu tanta televisão da Sony que ele ganhou mais R$2.000 da Sony, o Ponto Frio tem que recolher encargos sobre o valor de R$4.000. Tá? Lógico que a empresa também finge que não está vendo o representante da Sony dando dinheiro para todo mundo ali no salão, porque é cômodo falar que você não viu isso, e depois recolhe tudo sobre 2.000. Depois esse empregado tem que entrar na justiça, demonstrar que recebeu esses valores do parceiro comercial, que esses valores não foram computados para título de encargos trabalhistas e pedir o reflexo dessas verbas em todo o contrato de trabalho. Isso são gueltas, tá? Professor, eu não vou encontrar isso na CLT? Não vai. Tem alguma súmula ou orientação jurisprudencial a respeito? Também não. Mas a doutrina e a jurisprudência têm entendimento consolidado pacífico que as gueltas devem ser tratadas da mesma forma que as gorjetas. Devem ser somadas ao salário, compondo a remuneração para todos os efeitos legais. Ok? Ok, professor. Então, dando continuidade, já vi que gorjeta e guelta tem que ser somado ao salário. Inicialmente, o senhor havia falado que tudo que nós recebemos do empregador tem natureza de salário. Sim. Mas o senhor disse que teriam algumas exceções.
e temos. Vamos agora às exceções. Vamos analisar quais são as hipóteses em que o empregado ele recebe dinheiro do empregador e aquela verba não tem natureza salarial. Nós temos 4 exceções. Nós temos 4 hipóteses do empregado receber dinheiro do empregador e aquilo não entrar no contra-cheque, não servir para nenhum tipo de recolhimento. Vamos à primeira exceção, e isso é muito cobrado em prova também. Primeira exceção, a regra geral, pessoal, a ajuda de custo. A ajuda de custo não tem natureza salarial. Isso está onde? Está no parágrafo 2º do artigo 457. Vamos olhar a parte inicial do parágrafo 2º do artigo 457. Olha aqui. Não se incluem nos salários as ajudas de custo. Ajuda de custo, pessoal, não se inclui no salário. Se a ajuda de custo não se inclui no salário, eu, empresário, tive uma excelente ideia agora. É o seguinte, eu tenho uma construtora e eu queria contratar um engenheiro que trabalha na construtora concorrente. O cara é bom pra caramba. E lá ele ganha 5 mil reais. Já andei sondando ele é muito feliz lá. Mas, se eu pagar 8, ele sai de lá e vem para cá. As pessoas são felizes, mas vivem também dinheiro, porque de 5 para 8 o salto vai ser muito grande, vai mudar o poder aquisitivo dele, a qualidade de vida da família dele. Só que tem um problema, pessoal. Se eu contrato essa pessoa a 8 mil reais, eu vou gastar quase 15 com ele. Porque você que está me assistindo, você que ganha 2 mil reais, 3 mil reais, você que ganha 2 mil reais, você acha que me custa 2 mil reais? Você me custa quase 4. Os encargos trabalhistas são muitos. Além do salário que eu pago a você, eu tenho que recolher previdência, depositar FGTS, eu tenho vale transporte, eu tenho 13º, eu tenho férias, eu tenho 1/3 de férias. Se tiver previsto em convenção coletiva, eu tenho ticket de refeição, as faltas que você apresenta justificado e não vem trabalhar. Quando eu te mando embora, eu tenho aviso prévio, eu tenho multa de 40%. São muitos os encargos trabalhistas que quase dobram o valor recebido pelo trabalhador. Só que essa segunda parte só eu percebo, você não está vendo, porque na sua conta caiu 2. Se eu contratar a pessoa a 8, ele me custa quase 15, fica inviável para mim. Agora que o senhor leu o parágrafo 2º, professor, eu tive uma ideia. Eu vou contratar ele a 2 mil reais e vou dar todos os meses 5 mil reais de ajuda de custo. Porque eu acabei de ler aqui que não se inclui no salário as ajudas de custo. E aí, se eu der 2 mil de salário e 5 de ajuda de custo, eu vou recolher encargos apenas sobre 2 mil, vai sair molezinha esse cara para mim. Perfeito? Não. Por que não, professor? Porque a ajuda de custo, pessoal, não é uma prestação sucessiva dada ao trabalhador mensalmente. A ajuda de custo, de acordo com a doutrina, é algo muito atípico. E o exemplo clássico é o valor disponibilizado ao trabalhador em caso de transferência que acarreta mudança de domicílio. Isso é uma ajuda de custo. Os empregados, eles não podem ser transferidos se isso acarretar em mudança de domicílio. Mas, se ele for cargo de confiança ou tiver previsão contratual, ou se a empresa fechar a porta naquela filial, aí eu posso tirar ele do Rio de Janeiro e mandar ele para Recife. Ainda assim, eu tinha que comprovar a real necessidade de serviço. Está na súmula 43 do TST e no artigo 469. Eu transferi o cara do Rio para Recife. Quem tem que pagar as despesas da mudança? O empregador, está no artigo 470. E aí ele fez um orçamento lá, levar o carro dele, comprar passagem aérea, a mudança dos móveis dele, deu 8 mil reais. Achei justo, orçamento bom, abri minha gaveta, dei 8 mil reais ele pagar os fornecedores.
ele está recebendo R$ 8.000 do empregador, mas aquilo tem natureza salarial? Não. Aquilo não é uma contraprestação de um serviço prestado vindo do suor do rosto dele. Aquilo é uma indenização para que ele possa pagar a mudança dele, que é a obrigação do empregador pagar. Nesse caso, é um exemplo clássico de ajuda de custo, tá? Por isso, é a primeira exceção em que o empregado recebe dinheiro do empregador e não tem natureza salarial. Fato é, se cair em prova, a ajuda de custo tem natureza salarial? A resposta é não. Parágrafo 2º do artigo 457. Galera, o primeiro bloco passou voando. É assim que vai ser todo o nosso bate-papo. Clica lá, não deu para cansar ainda. Bloco 2, vamos continuar batendo um papo aí. Porque para ser empregado, regido pela CLT, aquele que é objeto do nosso estudo, é obrigatório o recebimento de uma contraprestação. Essa é a ideia do salário. E ao analisarmos a expressão salário e remuneração, existe uma visão clássica de que o salário seria aquele valor fixo ajustado entre empregado e empregador. Você foi contratado para trabalhar aqui conosco e foi ajustado um salário de R$ 1.500. Só que além deste salário, quando você trabalha mais de 8 horas por dia, você recebe o adicional de horas extras. Se você exercer uma função de chefia, você ganha gratificação de função. Se você bater a meta estipulada pela empresa, você ganha prêmio. Olá, meus amigos, vamos começar nosso bate-papo da Direito do Trabalho, nossa conversa passando pelos principais tópicos do edital. Hoje, a aula está destinada a falar de um tema muito comum na sua prova. Difícil imaginar a realização de uma prova sem cobrar o tema que vamos conversar hoje, que é salário e remuneração. Se você olhar no seu edital, o tema salário e remuneração é muito extenso, engloba descontos salariais, salário mínimo, irredutibilidade salarial, equiparação salarial, o próprio salário e remuneração. Então, hoje nós temos 4 blocos. A remuneração é 2.800. Saindo de uma premissa equivocada, que as gratificações variadas somadas ao salário formam a sua remuneração. Isso é um equívoco, é um erro e você nunca mais vai dizer isso. Saia da seguinte premissa agora, meus amigos. Não importa o nome da verba concedida pelo empregador. Não importa se ela é fixa ou se ela é variável. Fato é, se você recebe, como regra geral, dinheiro por conta de um contrato de trabalho celebrado com o seu empregador, se você recebe uma quantia em espécie do seu empregador por força dessa relação de emprego, a natureza jurídica é salarial. A maioria dos brasileiros, 2 horas, vamos falar só dessa contraprestação recebida pelo empregado pelo seu trabalho prestado. E vai envolver inúmeros tópicos previstos no seu edital. Então, fiquem atentos. Aqueles que querem acompanhar com a CLT aberta, na CLT, o tema salário e remuneração começa no artigo 457. Daí em diante, começa o nosso bate-papo. Galera, um dos requisitos indispensáveis para que estejamos diante de um contrato de trabalho é a onerosidade. É indispensável que haja uma contraprestação por um serviço prestado. Se o empregado, se o trabalhador presta serviços por ideologia, por fé, por voluntariado, ele não é empregado regido pela CLT e comissões. Se você está em um local insalubre, você ganha adicional de insalubridade. Existem inúmeras outras gratificações adicionais que tem valores variáveis que podem ser somadas ao salário. Então, apesar de você ter sido contratado e no ato dessa pactuação você está recebendo R$ 1.500, no final do mês você leva R$ 2.800, R$ 3.200 por conta de horas extras e inúmeras gratificações que você recebe. E aí eu lhe perguntaria, a prova também lhe perguntaria, quanto que é o seu salário e quanto que é a sua remuneração? Num olhar superficial, você diria que o seu salário é 1.500.
Mas se você ganhou no final do mês 2.800, você diria que